Um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostrou que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com peso acima do ideal. São 7% com sobrepeso e 3% já com obesidade. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, ENANI 2019, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indica ainda que 1/5 das crianças, ou seja, 18,6% na mesma faixa etária, estão em uma zona de risco de sobrepeso. Os dados alertaram a comunidade médica que já monitorava outras pesquisas sobre excesso de peso na infância. A mais recente delas, divulgada pelo Ministério da Saúde em 2021, estima que mais de 6 milhões de crianças têm excesso de peso no Brasil e mais de 3 milhões já evoluíram para a obesidade. Obesidade na infância e na adolescência é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, nesta edição participando conosco está a doutora Mara Alves, do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Mara, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, estou agradecendo muito essa oportunidade de conversar aqui com vocês. Muito obrigado. Também conosco está a doutora Cristiane Koch, do Departamento Científico de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Cristiane, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Bom, a primeira pergunta eu faço então para a doutora Mara. Doutora Mara, o que caracteriza a obesidade em uma criança ou adolescente? Então, a obesidade, em qualquer faixa etária, ela é, na verdade, o acúmulo excessivo de gordura corporal ao ponto de causar algum desfecho negativo, algum problema em saúde. Mas na prática, como é que a gente pode fazer isso, dar esse diagnóstico? Existem vários métodos de a gente avaliar a composição corporal, mas eles geralmente são caros, precisam de técnicas, de tempo, e isso faz com que a gente não utilize muito. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, a Academia Americana de Pediatria, todas elas orientam como método de diagnóstico de triagem a aferição, né, a medição do IMC, porque ele é super prático, fácil e barato. Normalmente só precisa de uma balança e um estadiômetro. E como é que a gente faz ele? A gente vai colocar o peso sobre a altura ao quadrado. Depois disso, vocês vão ter que ir atrás dos gráficos de crescimento fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, de 2006 e 2007, e colocar aquela criança nesse gráfico. Esses gráficos vocês podem ter acesso através das cadernetas de saúde da criança, fornecida pelo Ministério da Saúde, e lá no finalzinho ele tem esses gráficos. Você vai atrás do IMC, coloca essa criança pela idade dela e vai avaliar. Se ela estiver acima de 2 desvios padrões, aquelas crianças acima de 5 anos, ou, de forma mais prática ainda, acima da linha vermelha, do tracejado vermelho, ela é considerada obesa, tá? Então, essa é a maneira mais fácil. Certo, doutora, obrigado pela sua explicação. Eu pergunto agora para a doutora Cristiane. Doutora, qual a diferença entre sobrepeso e obesidade? Então, a avaliação antropométrica das crianças, como a doutora Mara falou, é pelo índice de massa corporal, o IMC. Mas, diferente de adulto, a gente precisa de gráficos para avaliar e classificar essas crianças, porque a classificação depende do sexo e da idade. Então, a gente não tem um ponto de corte igual para todas as faixas etárias. E para ver a gravidade desse excesso de peso, a gente vai classificar em sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Então, a diferença do sobrepeso e obesidade é a gravidade desse excesso de peso. Tá certo, doutora. Obrigado pela orientação. Eu pergunto, na verdade eu continuo com a doutora Cristiane, a próxima pergunta. Quais são as consequências da obesidade na criança e no adolescente, doutora? Então, hoje a gente já sabe que a obesidade está associada a várias doenças já na faixa etária pediátrica, né? Então, entre elas, a gente pode dizer as alterações metabólicas, como diabetes, pressão alta, problema de colesterol, gordura no fígado, mas também as alterações ortopédicas, tá? Essas crianças têm muitas alterações ortopédicas, alterações de pele, então eles têm várias doenças de pele, e também as alterações emocionais. Então, hoje a obesidade é uma entidade bastante complexa e que tem várias comorbidades que aparecem já nessa idade.
Tá certo. E agora sim eu pergunto para a doutora Amara. Doutora, o uso de telas em excesso, a falta de atividade física, de brincadeiras ao ar livre, a má alimentação são algumas das causas da obesidade. Como que os pais, doutora, podem prevenir a obesidade nos filhos nessa era agora que as crianças já praticamente nascem com o celular na palma da mão? Pois é super importante essa sua pergunta, porque a prevenção ainda é o melhor tratamento, mais efetivo que qualquer outro tipo de tratamento. E ela deve ser iniciada em todas as fases da vida, desde do pré-natal até o final de vida. Então, como é que a gente faz? No pré-natal, a gente vai ter que ter um controle do peso daquela gestante, não evitando obesidade e desnutrição. Não só isso, implementar já daí alimentação saudável e prática de exercícios diários. Outra coisa é evitar a prematuridade e o recém-nascido de muito baixo peso. Já na fase dos lactentes, uma coisa essencial é o leite materno exclusivo por 6 meses e complementado por 2 anos ou mais. Além disso, os pais devem aprender a reconhecer a saciedade do seu filho e respeitar, né? Quem decide a quantidade da comida dos seus bebês, das crianças, é a própria criança, tá? E em todas as fases, a gente vai tentar adotar um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável. Agora, é importante entender que esse conceito de alimentação saudável não é tão fácil para os pais, e é por isso que é importante a gente também, nós pediatras, a gente orientar eles o que é uma alimentação saudável, que é baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Ou seja, verduras, frutas, ovos, carnes. Então, a alimentação tem que ser baseada nisso. Já os ultraprocessados, que são aqueles alimentos que passam por diversas etapas de processamento industrial, e eles devem ser de uso muito esporádico, tá? Como eu reconheço os alimentos ultraprocessados? É legal vocês sempre observarem aquela tabela dos alimentos, tá? Nos rótulos que tem dizendo os ingredientes. Se naqueles ingredientes vocês percebem que tem alimentos que vocês não reconhecem, que são substâncias químicas, geralmente são estabilizantes, certo? Edulcorantes, aquilo já é considerado um ultraprocessado. E outra dica importante é quando tem mais de 4 ingredientes, 4 a 5 ingredientes, geralmente são alimentos ultraprocessados. É a velha máxima: desempacotar menos e descascar mais, tá? Além disso, né, uma rotina alimentar essencial. As refeições devem ser realizadas em mesa, junto com os familiares, em horários estabelecidos, sem pular refeições, tá? Em ambiente calmo e tranquilo, sem uso de telas, qualquer tipo de telas. Outro ponto muito importante é o combate ao sedentarismo, tá? A gente tem que diminuir, né, o lazer passivo, que é na frente de telas, tablets, celular, games, a menos de 2 horas por dia, e estimular, né, o lazer ativo, que é brincar de bola, pular corda, andar de bicicleta, e junto sempre com a natureza. E outra coisa bem importante que eu gosto de frisar é que os pais são modelos para aquelas crianças, principalmente as crianças menores, enquanto elas tendem a imitar. Então, não adianta nada a gente implementar isso só para as crianças, e sim deve ser feito para toda a família, tá? Certo. Obrigado, doutora, pela orientação. Excelentes orientações. Eu pergunto agora para a doutora Cristiane. Doutora, adolescentes com obesidade podem evoluir com diabetes mellitus tipo 2? Sim, eles podem evoluir com diabetes tipo 2. Então, o que é importante a gente avaliar? A história familiar. Se já existir uma história familiar de diabetes tipo 2, então esse adolescente já tem um risco genético maior de ter o diabetes tipo 2. Aqui no Brasil, a gente não tem uma prevalência tão alta quanto a americana, né? Então, em alguns estados americanos, metade dos casos novos de diabetes são diabetes tipo 2. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda essa frequência tão alta, mas a gente já tem vários adolescentes havendo quadros de diabetes. Então, o que a gente tem que observar? A prevenção aqui também é importante, né? Então, o paciente que tem já obesidade, se ele conseguir segurar o ganho de peso, já reduz o risco para diabetes tipo 2. Então, o acompanhamento e a perda de peso
ou pelo menos a manutenção do peso é extremamente importante para evitar que esses pacientes evoluam para diabetes tipo 2. E aqui o controle, né, médico frequente com avaliação de metabolismo de carboidrato é importante para poder fazer o diagnóstico precoce e a conduta precoce também. Certo. Doutora Cristiane, continuo com a senhora. Uma outra dúvida frequente dos pais é se crianças e adolescentes com obesidade podem ter colesterol alto. Podem também. Na obesidade, o que é mais frequente, o colesterol estar elevado às custas do aumento dos triglicéridos. Então, o perfil clássico do paciente com obesidade é aumento de triglicéridos e redução do HDL. O HDL é o colesterol bonzinho. Então, como que a gente consegue reverter esse processo? É diminuir a quantidade do excesso de carboidrato, ou seja, excesso de pão, massa, doces, e principalmente bebidas adocicadas, né? Hoje em dia, a gente sabe que as bebidas doces, não só os refrigerantes e sucos artificiais, mas também os sucos naturais, têm uma alta interferência no ganho de massa gorda e outras alterações metabólicas. Então, reduzir o consumo dessas substâncias, é óbvio também deixar o consumo de gordura dentro do limite normal e aumentar a atividade física para aumentar o colesterol bom. Obrigado, doutora. Agora, para a doutora Amara, eu pergunto: pacientes com obesidade, eles têm níveis mais baixos de vitamina D? Em geral, sim, tá? Existem estudos mostrando que existe essa associação inversa entre os níveis de vitamina D e obesidade, tá? Mas não é só isso. Também tem estudos mostrando que há essa relação também com a circunferência abdominal, que reflete gordura central, e os triglicerídeos. Tem um estudo que mostra que em torno de 85% das crianças com obesidade não possuem níveis suficientes de vitamina D. Agora, uma coisa que não está clara é se o que é causa e o que é efeito, certo? Se isso que está levando a obesidade que leva a vitamina D baixa ou a vitamina D baixa que leva a obesidade. E são várias hipóteses que a gente tenta entender isso. Uma delas é que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então os estoques de gorduras do nosso corpo sequestrariam essa vitamina D, e aí o corpo entenderia que tivesse uma deficiência. Quando ele faz isso, ele estimula, através de uma área do hipotálamo, a produção de PTH, que é um hormônio, a dar uma sensação maior de fome e diminuir o gasto metabólico. Outra coisa que acontece também é que as crianças obesas geralmente são crianças sedentárias, então que vivem mais fechadas dentro de casa, sem exposição solar. Então, por isso que a gente não sabe ainda o que é, tá? Mas uma coisa importante dessa sua pergunta é porque, em relação ao tratamento da obesidade, tem um estudo muito interessante que mostra que crianças obesas que têm um nível de vitamina D melhor, né, suficientes, elas respondem mais às mudanças nutricionais, às dietas restritivas, do que aquelas crianças com obesidade e níveis baixos de vitamina D. Tá, joia, doutora. Eu continuo com a senhora a próxima pergunta. Crianças e adolescentes com obesidade, elas tendem a se manter obesos na vida adulta ou esse quadro pode se reverter, né, a partir de uma regra melhor de alimentação, de atividade física? Bem, elas podem sim reverter, é claro, mas ela é difícil. Quanto mais precoce for instalada o tratamento, melhor vai ser essa efetividade. Alguns estudos observacionais mostram que se você faz a intervenção nutricional, certo? Naquela criança obesa, 50% delas serão adultos obesos, ou seja, metade. Se você não fizer a intervenção, em torno de 87%, né, 64% a 87% continuarão obesos na vida adulta. Então, isso é importante a gente ter. Então, quanto mais precoce a gente iniciar esse tratamento, mais efetivo ele vai ser. Mas a chance é grande, sim, daquelas crianças permanecerem obesas. E aí, assim, agora uma relação que tem muito bem estabelecida é que crianças, principalmente adolescentes, obesos, eles têm um risco muito mais aumentado de doença cardiovascular, de mortalidade por doença cardiovascular em idade precoce na vida adulta. Isso é muito sério. Certo, doutora. Obrigado pela sua orientação também. Para encerrar, a última pergunta eu faço para a doutora Cristiane. Meninas e meninos com obesidade, eles têm risco aumentado para a puberdade precoce, doutora?
Então, aqui tem uma diferença entre meninas e meninos, né? Então, o que a gente costuma ver é que as meninas costumam antecipar a puberdade. A puberdade precoce mesmo, que seria abaixo dos 8 anos, não é tão frequente. Mas o início da puberdade, ao redor dos 8, é frequente em meninas com obesidade. Já os meninos, já não é tão frequente, né? Os meninos, tudo pode acontecer. Eles podem entrar na puberdade mais cedo, idade normal, ou atrasar a puberdade. Para menina, não. Para menina é uma regra antecipar. Mas para menino não tem essa regra muito clara, não. Tá certo, doutora. Bom, quero agradecer a participação de vocês. Está chegando ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Doutora Mara, muito obrigado pela sua participação, por ter tirado um tempinho para esclarecer aos pais. Obrigada pelo convite. Obrigado, senhora doutora. E também, doutora Cristiane, muito obrigado pela participação e por trazer importantes recomendações aos pais. Eu que agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. E você já sabe, no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos científicos de qualidade com linguagem acessível aos pais, cuidadores, educadores e todo o núcleo de apoio das crianças e adolescentes. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta para nós, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau!